A paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, para a honra e glória do Senhor. Amém? Meus irmãos amados, a coisa é séria. A coisa está muito séria. Nós estamos vendo cada dia mais os sinais, da volta de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, que vem buscar uma igreja santa, lavada e remida na terra. Amém? Nós estamos vendo uma inversão de valores, uma inversão de evangelho. Estão pregando outro evangelho que não é o de Jesus. Jesus veio a esse mundo, meus irmãos amados, não para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. A Bíblia diz que o problema é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas Jesus veio para salvar. Então a mensagem do evangelho não é condenando e nem julgando. Nós estamos aqui para apontar o pecado. A igreja está nessa terra como uma igreja santa, lavada e remida, mostrando ao mundo que ele precisa de santidade. O papel da igreja nessa terra é ganhar o mundo com sua pregação, através da palavra, com seu testemunho. Mas a igreja não está fazendo mais isso. A igreja tem que pregar de Jesus, a igreja tem que falar de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, num culto de ação de graça, de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, de devoção a Deus, de toda adoração, entrega a Deus, nós temos que falar de um só assunto, de Jesus Cristo. Porque Ele é que pode nos levar até Deus. A Bíblia diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todo o poder foi me dado, Jesus disse, no céu, na terra e debaixo da terra. E não há outro nome ao que importa que os homens ou as mulheres sejam salvos. Jesus Cristo, o homem, Ele é o nome. Ele, a pessoa de Cristo, nós temos a redenção. Na pessoa, no nome de Cristo, nós temos salvação através do sangue vertido na cruz. Amém? Então nós temos que falar de Cristo. A igreja vem nesse mundo para falar de Cristo, porque Ele é o que pode pagar. Ele pagou o resgate, Ele pagou o preço, a moeda que era contra mim e contra você. Então a igreja não fica amaldiçoando um e abençoando o outro. Abençoando esse e amaldiçoando aquele. A igreja não amaldiçoa, irmãos, ela está na terra para abençoar. A igreja tem um alimento, a igreja tem o pão da vida, Jesus Cristo, e ela oferece essa semente, esse pão ao mundo. Então o mundo precisa da igreja. Essa terra só não foi destruída ainda porque a igreja está aqui. A igreja está aqui de pé, pregando o evangelho. E o evangelho, irmãos, é humildade, simplicidade. Não é mandando aquele para o inferno, tirando aquele inferno. Nós não temos poder para nada. O poder é na palavra, no nome de Jesus Cristo, porque assim aprove ao Pai. E Jesus tem, irmãos, Jesus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos, ele diz em Ezequiel. E Jesus veio a esse mundo para salvar, irmãos, o que se havia perdido. Então vamos parar de ficar julgando e apontando e vamos pregar o evangelho, sim, pregar contra o pecado, sim. Nós temos que pregar contra o pecado, apontar o pecado, mas falar do jeito que Jesus ensinou. Isaías capítulo 50, versículo 4, ele diz assim: Pai, dá-me uma língua de eruditos, uma língua sábia, para que eu saiba dizer uma boa palavra para o cansado. Irmão, tem pessoas cansadas e os cristãos, por não conhecer a Bíblia, acabam matando o irmão. Bagunçando, não, irmão, tem uma boa palavra. Quando tu te encontrar com o Senhor, cuide com a tua palavra. Quando tu encontrar com uma pessoa mais velha, mesmo que você está naquele momento na presença de Deus firmado e ele está lá caído, Deus não se agrada que tu chega falando, berrando e gritando. Não, tenha educação, tenha respeito pelas pessoas mais velhas, respeito para aquelas pessoas que estão caídas. Pregue de Jesus, irmão, fale assim: olha, Jesus não te quer ir, Jesus veio para te salvar, Jesus quer te salvar. Sai dessa vida, sai desse momento que tu está vivendo, porque se Jesus voltar tu fica. Sim, essa é a pregação. Olha que passagem linda aqui em Mateus, capítulo 17, e o versículo 24 em diante. Jesus paga o imposto secular. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e o questionaram: o vosso mestre não paga o imposto de suas dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol
e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Isaías 53 diz que Jesus pagou o preço, a moeda que era contra nós. Está lá em Tessalonicenses. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as chagas, o castigo estava sobre nós, ele levou sobre si, irmãos. Jesus pagou o preço, a moeda, sobre o pecado de Adão. Jesus pagou. Hoje nós somos livres, hoje nós temos acesso ao Pai, quando nós temos o Filho. Então, nele está a salvação. E Jesus disse: ei, abençoai os vossos inimigos, orai por eles, não torneis mal por mal, mas pagai o mal com o bem. A igreja paga o mal que o mundo faz a ela com o bem, com amor. E que amor é esse? A palavra. Pregue a palavra, viva a palavra que tu prega. A Bíblia diz que Jesus pregava com autoridade. Por isso que aquelas pessoas o admiravam e queriam estar perto dele. Aqueles caídos, os cegos, surdos, mudos, coxos, aleijados, os leprosos, os endemoniados, os necessitados queriam estar perto de Jesus. E os escribas e fariseus mataram Jesus. Para que ninguém matou Jesus, ele se entregou. Mas eles eram que gritavam: crucificai-o, crucificai-o. Os sacerdotes caídos, Caifás e Anás e tantos outros. Agora os doentes, irmãos, eles precisam de uma cura. E que cura é essa? E espiritual, o nome escrito no livro da vida. Jesus está falando de uma doença espiritual. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aqueles que estão longe do reino. Jesus pagou até o imposto de Pedro. Pega lá 2 moedas para pagar o teu imposto também. Jesus pagou o preço, a moeda que era contra mim e contra você. Ele aniquilou na cruz com seu sangue puro carmesim. Lembre-se disso. Quando abrires a tua boca, não fale de A ou B. Não fale de esquerda ou de direita. Quando abrires a tua boca, fale de Jesus, irmão. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, se converter aos seus maus caminhos, limpar as mãos sujas de sangue, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Tem que ter compromisso, tem que limpar as mãos sujas de sangue, se arrepender dos pecados, se converter dos seus maus caminhos, andar em retidão da palavra, para ser sarado a sua terra, o seu coração diante de Deus. O povo brasileiro não precisa brigar por nada, irmãos. Ele tem que brigar pelo Evangelho. E não briga no soco, no tapa, com a espada, não, irmãos. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus na sua simplicidade. É hora de acordar a igreja, porque as almas estão descendo a sepultura e tu não estás pregando. Pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus e vai ser cobrado da nossa mão se não pregar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Jesus mandou Pedro fisgar aquele peixe e pagar o imposto de Jesus para dar exemplo, para não escandalizar. E outra, e ainda disse: ó, paga o meu e paga o teu. Jesus pagou o preço, a moeda que era contra nós. Agora o nosso dever na terra é amar uns aos outros. Ame o teu próximo quanto a ti mesmo, o segundo mandamento. E o primeiro é colocar a Deus acima de tudo e qualquer coisa, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.